Na hora que a crise vem, é como se a pessoa... E é muito comum isso, né? Quem atende aqui provavelmente já escutou isso em algum momento. A pessoa fala assim, minha mente entra em pane, né? Meu corpo entra em pane, minha mente entra em pane, eu não sei o que eu penso, eu não sei o que eu sinto, eu não compreendo. Parece que tem uma confusão completa ali que tira a pessoa do eixo. Mas você, naquele momento ali do atendimento, junto com ela, tem uma voz de ação, né? Uma voz de comando. E como provavelmente, né? E eu tô falando de uma situação bem real. Não tô falando de nada escrito em livro, não. Tô falando de vida real, aconteceu comigo. Como eu já tinha vínculo com a pessoa, né, já era uma paciente que já estava comigo, eu acho que pelo menos há uns 6 meses, já tinha vínculo. E se já tinha vínculo, já tinha confiança. E a confiança diminui a insegurança, né, diminui a incerteza. Eu tive uma outra experiência de uma paciente que ela tinha fobia de lugares altos. E eu atendia em prédio. Então, para ela, era muito complicado, tá? Era muito complicado a ideia de subir. E ela teve uma situação que não foi uma crise, assim, né, completa, com todas as características, não. Mas eu me lembro de uma situação que ela falou assim, Rosane, eu vou precisar descer daqui. Eu não tô conseguindo ficar aqui. E ela abriu a porta e saiu, né, e eu fui atrás dela, né, até por um princípio de segurança. E eu me lembro da gente chegar e ela apertar ali, nervosa, apertar o elevador, porque ela queria de qualquer jeito descer e tudo. E o que eu fiz? Olhei no olho dela, falei, estamos juntas nisso. Empatia, atitude compassiva. Tô aqui contigo. Vamos lá. Tudo isso tem a ver com X, Y, Z, e aí fui explicando pra ela, psicoeducação. E aí, com o passar do tempo, né, treinando também, lógico, né, as questões de respiração, treinando aquilo ali, né, desenvolvendo com ela essa ideia de, poxa, ajudar você a respirar melhor pode ser um recurso para você lidar com situações assim. E mostrar também, né, que a fuga é uma das coisas mais complexas e piores que a pessoa pode fazer nesse momento, porque o que importa para o paciente de ansiedade é ele viver a experiência e a experiência mostrar para ele que aquilo não mata, né? Que aquele desespero vai passar e tudo mais. E aí, ela passou, aí voltamos para a sala e demos continuidade à sessão. E sempre que acontece alguma coisa assim, eu gosto de trazer para os pacientes uma reflexão. E assim, eu não sei se isso está escrito assim em nenhum livro não, tá? Mas foi uma coisa que eu desenvolvi, porque eu acho que o que fica de tudo na nossa vida são as experiências e lições que a gente tira de cada situação. Então, normalmente, quando isso acontece no consultório, eu pergunto para o paciente, tá? Quais foram as lições que essa experiência aqui te trouxe? O que você aprendeu com isso? Porque eu entendo que a vida é sobre aprender. É aprender a lidar, né? E eu lembro exatamente dessa paciente falar, né? Que, poxa, todas as vezes que eu me sinto mal e eu tô num lugar assim, a minha primeira sensação é fugir. E é natural, né, gente? A evitação é clássico, né? Nas situações de ansiedade. Mas ela falou assim, aqui eu entendi que se eu não fugir, eu tô mostrando, né, que existe um mínimo de controle. E esse controle faz, né, com que a gente possa olhar ali e falar assim, não, tá tudo bem, passa. E eu consigo sentir, eu consigo viver, eu consigo olhar e eu consigo descrever. Então guardem isso. Nós somos professores de vida, professores de saúde emocional, professores sobre as emoções. E quanto mais a gente lança mão, né, desse recurso da educação emocional para instruir pessoas, mostrando para elas que existe um jeito melhor para lidar com as situações, mais elas vão ter realmente uma situação de melhora. Porém, para a gente finalizar, eu quero dizer para vocês o seguinte: não adianta a gente fazer ou falar alguma coisa que a gente não faz ou não vive. Lembra que eu falei que na primeira situação que eu vivi isso, o que eu entendi que mais me afetou foi a minha própria ansiedade, os meus medos ali com aquela pessoa? Por isso que eu estou dizendo que a gente precisa ter o tempo inteiro, né, essa humildade, tá? De ter fome de aprimorar o nosso conhecimento técnico. A humildade de entender que nunca está fechado. A humildade de entender que é desenvolvimento sempre. O nosso desenvolvimento como pessoas vai influenciar na nossa prática clínica. Vai influenciar na nossa prática clínica, porque nós somos humanos. Então, tá tudo envolvido. Por exemplo, eu vou terminar a live de vocês aqui e vou atender agora de manhã. Na semana passada eu não atendi paciente, porque eu estava vivendo um momento familiar muito complicado e eu entendi que não era o meu momento de fazer atendimento clínico. Porque para fazer atendimento clínico, você precisa estar sempre 100% presente, né, com o paciente. Às vezes numa aula, numa outra situação,
é mais fácil, né? Assim, ter alguma intercorrência, você resolver. Mas num atendimento é muito diferente. E eu decidi não atender. E eu falei, não vou. Agora, hoje, vamos voltar para a vida aqui, tá tudo bem. Mas por quê? Porque eu me compreendo e eu me conheço o suficiente até para entender as pausas que a gente precisa fazer. E isso não é inferioridade. É isso que eu quero que você guarde, tá? Isso é autoconhecimento de você como terapeuta. Então, entender os seus limites, reconhecer os seus limites, reconhecer as suas habilidades, reconhecer as suas características e reconhecer, às vezes, princípios em você que precisam ser melhorados. Isso também ajuda você a lidar com as intercorrências que acontecem dentro do consultório. Uma vez eu fiz uma sessão com uma família, não é algo que eu tenho tanto, que é tão frequente, né, nos meus atendimentos, pelo próprio perfil de público que eu atendo. Mas eu atendi uma moça, ela tinha na época 19 anos, e eu entendi, né, que fazer uma sessão ali com a família poderia ter um ganho muito grande para as situações que ela estava vivendo. E eu chamei os pais e a gente foi fazer a sessão. Né, pela idade ali, ainda estava ali finalzinho, né, de adolescência, início de vida adulta, eu entendi que era importante. E eu me lembro que eu fiquei muito insegura, assim, de como era fazer uma sessão dessa e o que eu estava buscando, né? E a primeira pergunta que eu me fiz foi, qual é a minha intenção para isso? Aí eu combinei com ela antes, óbvio, e fiz a proposta para ela aceitou e aí vieram os pais. Mas eu entendi o quê? Né? Se eu não tivesse claro ali o que... Porque o controle da sessão estava na minha mão, né? Óbvio. Entendeu? Assim, a gente não sabe exatamente, né? 100% do que vai acontecer, mas tem que ter um mínimo de controle no possível descontrole. E o pai dessa moça era extremamente resistente com a psicoterapia. Ele era extremamente resistente, pelo contrário, não queria de jeito nenhum que ela estivesse ali, enfim. E eu me preparei para aquilo. E eu trouxe ferramentas para aquilo. E também fiz essa separação. Né? Ele era contra a terapia, não necessariamente ele não gostava de mim, né? E às vezes a gente mistura tudo isso. E a gente precisa fazer essa separação e ter esse viés, né, de compreensão daquele contexto ali, das dinâmicas que envolvem aquele contexto, para a gente não se afetar. E foi uma das sessões mais lindas que eu já fiz. Não pela beleza da sessão, porque ela foi linda e tudo que aconteceu nela estava descrito aqui no livro. Não, porque foi uma das sessões que a gente mais viu, né, a possibilidade da empatia, da relação, da construção de um vínculo, do perdão, né, entre eles ali como família. Elementos, gente, que são impossíveis, tá? Serem descritos com maestria simplesmente por uma aplicação de técnica. E eu quero dizer para vocês, tenham um feeling de vocês também no atendimento. Eu acho que a gente precisa trazer um pouco disso para a psicologia, sabe? Você tem o seu jeito, você tem o seu tempero, você tem a sua identidade, você tem aquilo que está no seu coração. E direto eu recebo perguntas aqui, né? Eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo, eu devo pegar na mão do paciente, eu devo... Claro, tem princípios que a gente precisa seguir, né? Não simplesmente por... por uma ideia clássica de que está escrito lá no código de ética, mas a gente tem, né, obviamente, uma atitude respeitosa, como todos os princípios que tem aqui na relação da faculdade, né, dentro dos princípios que a gente tem que trabalhar. Mas eu acho que a gente precisa também ter muito esse sentimento de entender que tem coisas que é do momento ali, e ouvir também essa sua voz, sabe? Você precisa aprender a escutar o seu coração também no atendimento, porque senão você se torna um tecnólogo. E eu acho que não é por aí. Lembra, né? Tem uma frase clássica do Jung que fala sobre isso, né? E não adianta você saber todas as técnicas, todas as ferramentas, todos os manuais, se você não sabe tocar uma alma humana naquele momento, atendendo às necessidades que aquela alma humana tá ali. Entenda que você precisa se sentir seguro, se sentir capaz, e naturalmente isso vai vir com treino, com estudo, com dedicação, não pela falta, mas para aprimorar o seu conhecimento. Mas entenda também que se no momento de crise, no momento de dor, no momento de crise de pânico dentro do seu consultório, você não conseguir também lembrar de nenhuma técnica bonitinha descrita no livro, entenda que o principal recurso que você pode ter é um olho no olho. É a empatia. É uma atitude de presença, de estar ali com aquela pessoa. E depois tirar as lições daquilo. E mostrar para ela que o que parece um caos naquele momento ali é só mais uma etapa. E isso é psicoeducação.